irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Ai, como é bom servir a Deus, amém, irmãos? Amém. Nós estamos começando. Depois na hora da ceia. Na ceia a gente traz os alimentos. Você que trouxe o alimento, depois na hora da ceia, nós vamos estar juntos aqui orando pelos alimentos, tá? Irmãos, nós estamos começando uma série hoje chamada A Supremacia de Cristo. Vai ser uma bênção, eu acredito que serão dias que a gente vai receber do Senhor grandes coisas. Receber do Senhor o que a gente entende, o que a gente vai entender sobre quem é Jesus. É muito importante para nós, a partir de um princípio, de conhecer aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós adoramos. Nós vamos fazer aqui um estudo, de Cristo, chamado, quem conhece, quem estuda um pouquinho, quem lê um pouquinho, nós estaremos fazendo o estudo com o tema Cristologia, que é o estudo de Cristo. Tem uma imagem aqui? A supremacia de Cristo na criação. Hoje obrigado, meu irmão, é o que nós vamos falar. Nós falaremos sobre a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na redenção, a supremacia de Cristo na igreja e a supremacia de Cristo na vida do crente. Nós vamos trabalhar essas 4 áreas nesses quatro próximos domingos e vai ser uma bênção do Senhor. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência conosco, porque é muita coisa para falar. É muita coisa que a gente precisa repassar a vocês e 50 minutos é curto. É curto o tempo que a gente tem para passar aquilo que a gente fica horas e horas estudando, lendo, separando ali. Então, se surgir alguma dúvida, se surgir alguma coisa, nos procure depois do culto, ou você pode estudar na sua casa. Se você quiser procurar, é só você ir lá e digitar Cristologia. Não vai lendo qualquer coisa, nos pergunta, pastor, esse autor é confiável, esse autor é bom, e a gente vai entregando para vocês coisas boas aí, segundo a graça do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Verso de número 15. Depois eu convido você a ler o capítulo inteiro na sua casa. Vai ser um momento, é um texto maravilhoso, é um texto digno de atenção e estudo, Toda palavra é digna de atenção e estudo, irmãos? Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Derrame sobre nós o teu amor, o teu favor, a tua graça nessa noite. Que essa série possa entrar no nosso coração, que esse conhecimento de Cristo possa mudar a nossa história. Revela para nós, ó Pai, quem Cristo é. Revela para a tua igreja o porquê nós estamos aqui e para que nós estamos aqui. Que o teu amor, o teu favor e a tua presença venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda criação. Irmãos, a palavra imagem aqui é a mesma que eikon, que significa a representação ou a manifestação exata. Ele significa que Cristo é a perfeita representação de Deus na terra. Cristo veio como representante de Deus na terra, a perfeita representação fiel de Deus. Nós podemos entender que Cristo é a representação do Deus invisível. Ninguém nunca viu Deus. Nosso Deus é invisível. Ele existe, ele é eterno, mas ninguém nunca viu Deus. Mas Cristo nós vimos. Deus, ele é um espírito, invisível aos olhos humanos. Deus, às vezes, aparece no Antigo Testamento como forma de teofania. Deus aparece na sarça, Deus aparece através, do anjo do Senhor, Deus aparece no Monte Sinai, mas ninguém viu Deus, ninguém consegue ver Deus. Em Jesus Cristo, Deus se fez visível, no seu caráter, na sua beleza, na sua vontade, no seu amor, na sua justiça, nas suas ações. Nós conseguimos ver Deus quando Jesus veio à terra. A gente precisa entender que Jesus, na criação, mostra quem realmente ele é. Jesus, ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem. Para nós, talvez, é difícil entender isso, como Deus e homem no mesmo corpo. Sim, irmãos, é um milagre que nenhum homem, nenhum ser humano vai conseguir explicar o milagre do nascimento de Jesus. E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, e depois encerrar falando um pouquinho sobre a supremacia do Senhor. Vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Jesus foi concebido por Maria por uma obra milagrosa do Espírito Santo, sem participação de homem. Mateus capítulo 1, versículo 18 e Lucas 1, 33, 34. Diante desses pontos, irmãos, nós temos que entender alguma coisa. A Bíblia mostra para nós que a salvação precisa vir do Senhor, amém? A salvação não vem do homem. Toda salvação, ela precisa vir de Deus, foi programada e projetada por Deus. A salvação não tem esforço humano, a salvação não surge de um ideal humano, a salvação ela surge de uma obra sobrenatural de Deus. O Espírito Santo vem sobre Maria, ela fica grávida e nasce Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, fala sobre a questão do homem, da salvação vindo do Senhor. O nascimento virginal de Jesus possibilitou, essa união entre a humanidade plena e a divindade plena em uma única pessoa. Se Jesus nascesse de forma diferente, se Jesus aparecesse do nada, ele seria Deus 100%. Mas quando Deus ele usa a mulher, a carne, a humanidade nossa, Deus traz a plenitude do homem e dele em uma só pessoa. Deus enviou João 3,16, Deus enviou Jesus ao mundo. Quem enviou ao mundo? Jesus? Deus, parte de Deus. Qual seria a melhor maneira para Deus enviar seu Filho na terra? Como que seria? Você já parou para pensar? Você conseguiria imaginar uma outra forma de Deus vir na terra? Deus é perfeito, irmão.
Se fosse só a parte divina, a gente não ia enxergar ele como um homem. De forma nenhuma. Se fosse as duas partes, pai humano e mãe humana, ele seria pecado. Ele teria pecado, ele teria sido contaminado pelo pecado original. Não tinha outra forma de Jesus vir. Então Deus junta a parte humana, Maria, e a parte divina, o Espírito Santo, para dizer que Jesus, ele é 100% homem e 100% divino. Como podemos explicar isso? Não sei, irmão. A história diz, Deus disse, homens viram e aconteceu fatos de Deus ter vindo na terra através de uma mulher. Por que 100% humano? E agora a gente entra na parte humana. Porque Jesus, ele tinha suas limitações. Jesus, ele tinha seu corpo humano. Ele nasceu do mesmo modo que os outros bebês. A gente lê isso em Lucas capítulo 2, versículo 2,70. Lucas capítulo 2, versículo 70. Ele cresceu em graça e sabedoria. Não é isso que a palavra diz? Que Jesus, ele crescia em graça e sabedoria. Normal, irmão, ele cresceu como um homem. Seu corpo cansava das viagens. Jesus parava para descansar. Jesus tinha sede. Jesus tinha fome. Jesus, ele morreu no seu corpo. O seu corpo, a sua carne, morreu. Assim como nós. Todos os textos ou todas as coisas que nós lemos acima mostram que se refere ao corpo humano de Jesus, em todos os aspectos antes da sua ressurreição. Jesus, ele tinha um corpo como nós. Jesus, ele tinha uma mente como a nossa, uma mente humana. Ele cresceu em sabedoria. Jesus era como as outras crianças, aprendeu a falar, comer, andar, aprendeu a Bíblia, aprendeu as coisas do Senhor, aprendeu a ler, a escrever. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que Jesus foi obediente. Jesus era obediente às coisas da vida, obediente a seus pais. Jesus, ele não sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar. É o que diz lá em Mateus 13, capítulo 30, versículo 32. Jesus tinha uma alma humana. Jesus sentia as mesmas emoções que a gente. Antes da crucificação, ele diz: a minha alma está perturbada, do grego tarasso, que quer dizer que as pessoas se encontram ansiosas e surpreendidas por medo de algum perigo. Jesus, a alma dele estava perturbada. Jesus estava com sua alma triste, alma de morte, por saber o que passaria. Essa tristeza, tristeza de morte. Jesus se admirou. Jesus se admirou com a fé do centurião, meu irmão. Quem aqui fica admirado com algumas pessoas que têm fé? Jesus também teve essa admiração. Jesus chorou. Quantos lembram disso? Quando Lázaro morreu. Jesus chora. Sabe? Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 9 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A sua base moral, ela foi fortalecida por causa da prática das tarefas dia a dia, dia após dia, obedecendo segundo aquilo que o Senhor planejou. E não pecou. Vamos dizer amém por isso? Jesus não pecou. E nós acabamos de ler sobre as fraquezas e limitações. Agora nós vamos falar sobre a impecabilidade. Embora Jesus, o homem, fosse homem como nós, a Bíblia, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele passou
todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Como pode um homem plenamente Deus e plenamente humano passar por todo tipo de tentação e não pecar? Irmãos, Deus os criou sem pecado. Deus os criou para viver uma vida santa e justa. Porém, Adão e Eva pecaram, decidiram experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o pecado original entra, e aí nos contamina, somos todos contaminados, nos tornamos verdadeiramente humanos. Eles eram verdadeiramente humanos, mas agora não funciona mais assim, porque o padrão foi contaminado. Cristo veio para não se contaminar. Sabe, esse tema aparece muitas vezes no Novo Testamento. Jesus diz para nós, João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Essa luz, irmão, é a verdade da pureza moral. Essa luz é o direcionamento. Jesus estava afirmando, dizendo o seguinte: olha, eu sou verdade, eu sou a pureza, eu sou a santidade, eu sou a luz que vocês precisam, eu sou aquele a quem vocês precisam seguir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, Jesus não pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não pecou como homem. A pergunta que fica é, não sei se você já fez essa pergunta: Jesus poderia pecar? É uma pergunta teológica, irmão. É uma pergunta que frita os nossos neurônios. Haveria possibilidade de Jesus pecar? Como homem? Ou como Deus? A palavra afirma que Cristo não pecou, mas a palavra também afirma que Cristo foi tentado. Ele foi tentado sobre todas as coisas. Jesus plenamente homem, plenamente Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado. Olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não se pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Por que Cristo foi tentado? Vai parar para perguntar isso? Mas não é 100% homem, 100% Deus? Por que ele foi tentado? Mateus capítulo 4, versículo 1. Aí eu quero ler com vocês. Nós estamos construindo um caminho, amém, irmãos? Nós vamos chegar lá. Versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou deles e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou para a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, 11 e 12. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus respondeu: retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.
Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então o diabo deixou e os anjos o serviram. Irmão, Jesus poderia ou não fazer esses milagres? Todos eles. Jesus poderia, meu irmão. Jesus tinha poder. Jesus poderia ter feito esses milagres por sua natureza divina. Mas se ele fizesse esse milagre, ele seria reprovado, assim como Adão foi reprovado no Éden. Porque estaria o quê? Desobedecendo a quem? A Deus. Adão foi reprovado porque ele desobedeceu a Deus. Jesus, ele não foi reprovado porque ele obedeceu ao Senhor. Ele, todas as vezes que o diabo tentava, ele retrucava com a palavra do Senhor em obediência a Deus. Se ele desobedecesse a Deus, todo o plano e propósito de salvação seria frustrada. Cristo não serviria. Cristo não seria o Senhor e Salvador de todos nós. Mas por que Jesus não fez? Por que Jesus não agiu com os milagres? Por que Jesus não deixou a sua forma divina falar mais alto? Jesus, ele escolhe não usar a sua força divina para vencer as tentações, pois toda luta e tentação que ele sofreu e venceu com sua natureza humana. Você quer ir na bateria, Cauã? E agora? Fica à vontade, irmã. Não sofre não, tá? A palavra de Deus diz que nós devemos ser como crianças. Vocês estão entendendo, gente? Criança é isso. Se a sua mãe te bater, você me fala depois, viu, Cauã? A Dana não bate não, nem Isaías. Você é tranquilo. Irmãos, Jesus escolheu passar por todas as tentações no homem pleno que ele era, para não aniquilar todo o plano e propósito de Deus. Jesus, ele tinha que passar por esse momento. Por quê? Já no primeiro século apareceu uma heresia chamada docetismo, que cria que Jesus não era homem, ele era 100% Deus, aquilo era uma teofania, era Deus na terra. O apóstolo João está dizendo, olha, nós vimos, nós tocamos, nós conversamos com Jesus, Jesus era homem. Imagina se Jesus, no primeiro século já começa essa heresia, imagina se Jesus não escolhesse ser tentado em toda a sua plenitude humana, agisse somente na sua plenitude divina, não serviria, não daria certo. Por quê? Porque a humanidade de Cristo tinha que ser real. Cristo, ele era uma obediência representativa. O primeiro Adão desobedece a Deus no Éden, na primeira aliança. Cristo foi o nosso último representante, a última aliança que o Senhor fez com os homens. Se Cristo não representasse, não daria certo. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida de todos os homens. O apóstolo Paulo chama Adão do primeiro homem e depois ele vai dizer a Cristo, o último homem original, sem pecado. Ele veio e se ofereceu em nosso lugar. Ele nos representou diante de Deus. Esse é o nosso Senhor. Por que tinha que ser real? Por que tinha que ser na carne? Para ser um sacrifício substitutivo. Senão, não teria substituição. Porque era homem, pecador por pecador. Não era um homem na cruz, era Deus na cruz. Não. Jesus, homem, nos substituiu. Se Jesus viesse somente como Deus, ele não serviria.
Porque Jesus veio para salvar homens. Jesus não veio para salvar anjos no inferno, senão Jesus viria como anjos, como um anjo. Jesus não é um anjo. Jesus é um homem que veio para nos substituir daquela cruz. Porque essa propiciação teria que ser perfeita e agradável a Deus. Ele tinha que ser homem e Deus, porque ele cumpriu a tarefa de mediador entre o homem e Deus. Ele não veio anjo para querer unir anjo a Deus. Ele tinha que ser homem. Então, quando perguntar para você, mas Jesus era um homem mesmo? Sim. A humanidade de Cristo é real e verdadeira. Ele foi tentado em todas as coisas, na sua humanidade, na sua plenitude humana. O que foi tentado não foi a divindade de Deus, de Jesus. Porque Cristo foi tentado sem pecado nenhum, para que quando nós olhássemos para Ele, pudéssemos dizer, se Ele foi tentado, eu, em Cristo Jesus, consigo vencer todas as coisas. Porque Cristo foi o sacrifício perfeito de Deus para nós. Se o mundo querer dizer para você que Cristo não é tanto assim, eu até acredito que Jesus é Deus. Homem nenhum pode conseguir. Eu acredito que essa conversa, posso eu estar errado, é a conversa que o apóstolo teve quando ele estava pregando a respeito do reino de Deus. E muitos dos irmãos que talvez estavam ouvindo o apóstolo Paulo diziam o seguinte: apóstolo Paulo, seguir a Cristo, tranquilo, Cristo é Deus, é o Filho de Deus que veio na terra. É muito difícil seguir a Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, se está difícil seguir a Cristo, seja pois os meus imitadores então, porque eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos, irmãos, imitar a Cristo na sua plenitude humana também. A divindade de Cristo. Nós falamos sobre a humanidade de Cristo. Ele sofreu todas as coisas, ele tinha pensamentos, ele tinha alma, ele tinha sentimento, ele tinha limitação no corpo, de fome, de frio, de tudo. E agora também a gente vai falar um pouquinho de sua divindade de Deus, a sua parte da sua plenitude de divindade. Existem várias afirmações bíblicas sobre a palavra de Deus, que é Theos, que é utilizada para se referir a Cristo. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele o que era? Ele era Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito, este que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Hebreus 1,8. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Isaías, versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todas essas palavras vêm da palavra Theos, que significa Deus. A Bíblia, os profetas, os homens que Deus escolheu para soprar a tua palavra, disseram: este aí é Deus. Este é o Filho de Deus, a representação de Deus para nós. Novo Testamento, a palavra Senhor, Kyrios, também é aplicada a Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2, versículo 11, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor deriva do nome Jeová, irmão, que é a mesma coisa que o próprio Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, prepare o caminho de quem? Do Senhor, e façam veredas retas para ele.
João está citando Isaías, que dá a fala do próprio Senhor, para dizer, Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olha o que Deus disse lá nos Salmos, capítulo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Deus Pai disse ao Deus Filho, senta-se à minha direita. Deus falando com Deus Pai falando com Deus Filho. 1 Coríntios 8,6 diz, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor. Quem? Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio delas vieram a existir. João, capítulo 8, versículo 58 diz, respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus é o Senhor antes. Tanto é que ele não diz que eu existi. Ele não diz que ele era. Lembra quando Moisés perguntou para Deus, quando perguntarem em nome de quem que eu estou indo, você fala o quê? O eu sou. Jesus aqui se coloca como eu sou. Antes de Abraão existir. Irmão, fica pensando os fariseus que sabiam isso aqui. Ouvir um negócio desse era um absurdo para eles. E Jesus tranquilamente diz, olha, eu sou. Você quer saber onde que eu sou? Da onde que eu sou? O que eu vim fazer? Antes de Abraão. Na verdade, a pergunta é, quem você tem por pai? Abraão? Mas antes de Abraão existir, eu sou. Existem algumas provas sobre os atributos da divindade de Cristo. Jesus mostrou a sua onipotência. Jesus mostrou que era o Senhor. Quando Ele acalma a tempestade, quando Ele multiplica os pães, quando Ele transforma a água em vinho. Jesus mostrou que tinha poderes para fazer, que fazia poderes, milagres, tantos milagres Jesus fez. Só de tocar na orla da sua veste, aquela mulher foi curada. A filha do Jairo, e tantos outros, irmãos, Lázaro, e tantos outros. Jesus mostrou ali a sua potência diante de todo mundo, Jesus mostrou a sua eternidade. Acabamos de ler aqui, quando ele fala, olha, eu sou, antes de Abraão existir, eu já era. Antes de Abraão nascer, eu já era. Jesus disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é, irmão, ali, né, e João, conversando com João. Jesus, ele era onisciente. Ele sabia o que as pessoas pensavam. Ele sabia do que estava no coração das pessoas. Jesus, ele era onipresente, irmão. É óbvio que nós não estamos falando da sua onipresença enquanto carne. Porque enquanto carne, enquanto 100% plenamente homem e 100% Deus, ele era limitado pela sua carne. Mas Mateus, capítulo de número 28, Jesus vai dizer, olha, eis que eu estou convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, meu irmão, Jesus, ele tinha a sua soberania divina. Jesus, por muitas vezes, ele dizia, em verdade, eu vos digo. Não era como os profetas, que dizia, assim diz o Senhor. Não era como os profetas que vinham da parte de Deus falar alguma coisa ao homem, mas Jesus dizia, olha, eu estou dizendo para vocês, eu estou falando para vocês. Sabe, Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Deus quis que Cristo, dentro de Cristo, estivesse toda plenitude. Pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude da divindade do Senhor. Por que era necessário alguém ser 100% divino para nos salvar? Somente alguém que é um Deus infinito pode levar a culpa de todos os homens. Somente Cristo pode levar a culpa de todos os homens, porque Cristo é infinito. Jonas vai dizer que a salvação vem de quem? Do Senhor. Se Cristo não fosse 100% divino, a salvação seria de uma pessoa 100% humana. Então tinha que ser também Senhor. Vamos entender um pouquinho sobre a plenitude humana e a plenitude divina de Cristo. É bom, irmãos, a gente entender isso aqui, para a gente poder dar continuidade aos nossos sermões daqui para frente. Irmão, ele é o primogênito de toda a criação. Sabe? Primogênito vem da palavra proctos. Proctotokos. Que é a mesma coisa que é primeiro a dar à luz. Cristo, ele precisa ser o primeiro homem nascido. O primeiro na sua posição. Ele é o primeiro de muitos irmãos, ele é o nosso primeiro. Cristo é o nosso Senhor. Por que primeiro? Porque primeiro na herança judaica, o primogênito, ele tinha direitos diferentes dos outros. Cristo, ele é o primeiro porque ele tinha o direito a toda herança. A principal herança está sobre Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele tem que ser o primogênito porque ele tem que ser o mais exaltado de todos. Ele não pode ser o segundo, o terceiro. Ele é o primogênito de toda a criação. Cristo é chamado de primogênito porque o Senhor, Deus, o está colocando em lugar de evidência, em lugar de supremacia, em lugar de autoridade. Cristo, como primogênito de toda a criação, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz que pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cristo, ele toma a preeminência de toda a criação. Sem Cristo, nada do que nós vimos, nada do que nós vivemos aconteceria. Sem Cristo, todo mundo não existiria. Tem como pensar num mundo sem Cristo, irmãos? Tem como pensar numa criação sem Cristo? Não tem. É o que a palavra de Deus diz para nós. Sabe? Entender a supremacia do Senhor na nossa criação, na criação do mundo, na criação de todas as coisas, nos leva a adorá-lo como Ele é. A entregar a nossa vida para aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A primazia também na morte. O nosso Senhor, ele foi o primeiro a ressuscitar. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano Rei dos reis, o soberano dos reis da terra. A ressurreição de Cristo estabelece como primogênito dos mortos, significando que ele é o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado e tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. O nosso Senhor, ele é o primeiro em todas as coisas. E sendo o primeiro em tudo,
Hebreus vai dizer que ele é o herdeiro de tudo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas, de tudo que acontece, de todos os homens a qual ele morreu para salvar. Deus é o herdeiro. Como Criador, ele também é o sustentador. Nós precisamos olhar para Cristo dessa forma. Olhar ao nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que sustenta a minha e a sua história. Irmãos, nós não teríamos história sem Cristo, nós não teríamos vida sem Cristo. Ele é aquele que morreu para nos sustentar, Ele é aquele que nasceu para nos sustentar. Não podemos viver uma vida sem Jesus. 100% homem, 100% Deus, passou sobre todas as coisas e está sustentando tudo. Não queira viver uma vida sem Cristo, meu irmão. Não queira viver uma vida sem entregar a sua vida ao Senhor. Sabe? Você tem uma pessoa a quem viver. Você tem uma pessoa a quem entregar a sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que desceu à terra e habitou no meio dos homens para morrer numa cruz, para que possamos estar ligados ao nosso Deus, ao Deus Pai. Meus irmãos, sabe, considerando a supremacia de Cristo na criação, refletindo sobre a sua divindade, sobre a sua humanidade, só existe uma coisa para nós: enxergar que Ele é a imagem perfeita de Deus, enxergar que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele revelou o seu caráter, revelou o seu amor, revelou a sua bondade, revelou a sua justiça, para que possamos entender quem Deus é, para que possamos entender os planos e propósitos de Deus sobre a nossa vida. Nós não estamos adorando qualquer Deus. Nós não estamos adorando um Deus com D minúsculo. Nós não estamos servindo a um Deus que antes de qualquer coisa nos pede. Pelo contrário, nós estamos servindo um Deus que se humilhou, tomando a forma de servo, e veio até nós e habitou nesse lugar, morreu no nosso lugar. Irmãos, quando nós falamos de Cristo, nós precisamos entender que Ele é o Senhor de tudo. A sua vida precisa ser dele. A sua história precisa ser de Jesus. Sabe? Como nós nos portaremos diante dessas coisas? Qual será a nossa vida? Como será a nossa vida depois disso tudo que nós ouvimos? A nossa vida tem que ser uma vida de adoração e reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos adorar Cristo porque Ele é Deus. Devemos adorar Cristo porque Ele é supremo, glorioso. Devemos adorar o nosso Senhor porque Ele foi submisso ao nosso Deus. É difícil, eu estou falando de muito Deus assim, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo é digno de todo louvor e adoração por todas as suas obras e tudo aquilo que Ele fez na terra. Diante da adoração, nós precisamos entender uma coisa, irmão. Nós precisamos entender a nossa dependência e submissão a esse Cristo. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos confiar em Cristo. 100% homem, 100% Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai. Nós precisamos confiar, irmão, que tudo na nossa vida
e na nossa história está sob o controle desse homem, desse Deus que morreu e ressuscitou e foi aceito por Deus. Confie a sua vida, irmão. Confie a sua história em Cristo. Adore. Confie. Dependa de Deus. Dependa de Cristo. E último, compartilhe essa verdade. É 100% verdade, irmão. Cristo não tem falha. Quer pregar o Evangelho? Fala de Cristo. Quer pregar o Evangelho? Fala da natureza de Cristo. Ah, mas eu estou passando por dificuldade. Cristo passou por essa dificuldade. Ah, eu estou passando por desafios. Cristo passou por esses desafios e Ele venceu. Nós precisamos proclamar a verdade do Evangelho. Nós precisamos proclamar a verdade de que o nosso Deus, Ele foi aceito, que Cristo veio à terra e Ele foi aceito pelo nosso Deus. E Ele virá de novo. Proclame essa verdade, meu irmão e minha irmã. Fale de Jesus a todos e vocês serão felizes. Amém, meus irmãos? É um caminho que nós estamos construindo. Essa mensagem de hoje é uma mensagem um pouco longa, cheia de informação, mas que o Senhor vai guardar na sua mente. Amém? Amém. Hoje nós falamos sobre a humanidade e a divindade do Senhor. Semana que vem é sobre salvação. Semana que vem vai ficar mais tranquilo da gente poder explicar um pouquinho mais sobre Cristo. Vamos colocar de pé, passar para o momento da ceia? Eu quero orar por esse momento. E depois eu vou passar pela palavra da ceia. E nós vamos ceiar hoje entendendo a respeito do que Cristo fez, de como Ele viveu na terra e como nós precisamos nos portar diante dEle. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o primogênito de toda a criação. O Senhor é o primogênito dos mortos, o Senhor ressuscitou. O Senhor é aquele que vai vir buscar a tua igreja santa, sem mácula, sem mancha. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, revela para nós, Senhor Deus, a beleza de Cristo. Revela para nós a plenitude, a supremacia de Cristo cada dia mais. Que possamos andar glorificando ao Senhor pelas tuas obras, que possamos andar glorificando ao Senhor, porque o Senhor escolheu ser tentado sobre a sua plenitude humana e não morreu e não pereceu, por contrário, venceu todas as tentações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome. Pai, que possamos viver 100% no Senhor, louvando e adorando, submetendo, confiando nos teus desígnios, confiando, Senhor Deus, que o Senhor reinou sobre nós, o Senhor reina sobre nós, e assim nós entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Confie no Senhor, confie na obra do Senhor na sua vida, e você será bem-aventurado. Cristo foi aceito pelo Deus Pai. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Nós estamos encerrados.